Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para bem meditarmos a palavra de Deus, invoquemos com confiança o Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos. Essa imagem é aquela central do Evangelho de hoje. É uma imagem forte e provocadora, porque Jesus coloca diante dos nossos olhos, poderíamos dizer, um chamado a perceber e, de fato, uma vocação. Perceber e sentir-se chamado poderiam ser as duas chaves de leitura da liturgia de hoje e do Evangelho. Algo que precisamos perceber, assumir, acolher, até mesmo entender naquilo que é possível, e ao mesmo tempo um chamado que Deus nos faz por meio de Jesus, por meio do seu Filho, para que nós consigamos trilhar um caminho novo. A percepção é aquela do cansaço. Mais do que o cansaço físico, a imagem traz a ideia de um jugo posto sobre os ombros, e que acaba também nos falando do peso que envolve a nossa vida e que faz enfadonho, curvado o caminho, porque rouba a alegria, tornando não poucas vezes amargurado o tempo da vida. Isso nos oferece a ocasião de pensarmos um pouco como costumamos lidar com o cansaço da vida, aquele que é fruto da tristeza, da solidão, das realidades que contrariam a nossa vontade, nossos projetos, das realidades que contrariam nossas manias diárias, nossos hábitos, diante das quais nos sentimos tão pequenos e impotentes. Por mais que nos esforcemos para que os nossos propósitos e para que também os nossos hábitos e até as nossas manias se preservem no tempo, temos que concordar que acontecem coisas que vão de encontro a esse ritmo e diante das quais nós nos sentimos fracos, impotentes, que contrariam a nossa vontade. Ter nossa vontade contrariada é algo muito difícil. Ter nossos projetos retardados ou de qualquer modo colocados para um outro tempo é algo que mexe conosco, porque parece que os projetos, os sonhos, as manias, os hábitos dão para nós um pouco de segurança, dão a sensação de que a nossa vida tem direção, de que nós temos alguma coisa para fazer de produtivo. E existem coisas que nós não podemos contrapor, adiar, vencer. Temos que concordar que na maioria das vezes nos sentimos pequenos e impotentes
diante das coisas que nos atrapalham, que nos ameaçam e às vezes até que nos põem em perigo. Como, meus irmãos, temos lidado com as contradições do tempo? Porque diante dele somos todos pequenos, frágeis, impotentes. Muitas vezes não conseguimos reagir, transpor, ir além. Como temos lidado com as graves contradições desse tempo especial que nós estamos vivendo? Alguns percorrem o caminho da negação. E aí, diante das dificuldades, dizem: elas não me afetam, eu tiro de letra, como costumamos dizer. E aí criam a imagem da vida sempre feliz. O sofrimento que está ao nosso redor, ao meu redor, podem dizer essas pessoas, não tocam a mim, porque minha vida é superior, porque tenho forças que vai além dos outros. Bom, não poucas vezes essa estratégia é uma estratégia de fantasia, de autoilusão, e que cedo ou tarde vai ser desmoronada. Aqueles que percorrem o caminho do vitimismo, que portanto se colocam sempre como vítimas das situações, com os braços caídos por terra, ou resmungam ou se entregam à tristeza. Aqueles que, diante das contradições do tempo, reagem com agressividade, com violência, ou criticando o tempo, Deus, os outros, ou criticando e agindo com agressividade para consigo mesmo. São tantas as formas de autoagressão que às vezes cultivamos sem nos darmos conta que é justamente a incapacidade de lidarmos com as contradições que nos levam a ser agressivos com os outros ou conosco mesmos. Quando somos agressivos com os outros, deixamos de lado a nossa parcela. Quando somos agressivos conosco mesmos, não conseguimos avaliar de uma forma concreta as situações que vêm de fora e que nos afrontam. A nossa percepção às vezes é desequilibrada. Ouso dizer que na maioria das vezes nós não conseguimos lidar bem com a dor, com o sofrimento, e quando o sofrimento se prolonga, com o cansaço. O sofrimento momentâneo traz algumas realidades para a nossa vida, mas o sofrimento contínuo acaba muitas vezes nos cansando, afadigando. Algumas traduções acerca desse evangelho diz que as pessoas estão curvadas. Jesus diz que as pessoas estão curvadas sob o peso dos cansaços e das aflições. O fato é que as nossas estratégias nem sempre, ou quase nunca, conseguem dar solução. Mas há alguns que reconhecem a sua pobreza, que conseguem mais ou menos entender que nem tudo é culpa sua, nem tudo é culpa dos outros ou da realidade, ou no mesmo de Deus, e ao invés de reclamar, se colocar como vítima ou agredir, continuam caminhando na direção do novo. Aqueles que amam o caminho e que os seus olhos, mesmo que não muito focados, conseguem vislumbrar a possibilidade do novo. Esses são aqueles que estão atentos e conseguem escutar. Bem, são justamente esses que podem ser alvos privilegiados da palavra de Deus que atravessa os tempos e chega até cada um de nós. Perceber nosso cansaço. Eu não acredito que seja uma coisa simples. Às vezes os outros nos dizem: puxa, como você está com a cara batida. E a gente ou não leva em consideração ou se enche de surpresa, porque na maioria das vezes estamos tão projetados para fora que não conseguimos nos perceber, ou estamos tão presos dentro das nossas angústias que também não conseguimos nos perceber. Nós nos perdemos de nós mesmos, ou quando saímos demais e estamos preocupados com as coisas externas, ou quando entramos de forma desordenada e não conseguimos então perceber aquilo que se passa de um modo mais largo, porque nos deixamos escravizar pelas nossas angústias. É necessário então aprender a escutar, continuar buscando, não deixar que o cansaço nos impeça de dar passos, de abrir a vida. Diante da percepção, o Senhor nos faz um convite, um chamado,
vinde a mim e eu vos darei descanso. É uma palavra de provocação, não é uma informação simplesmente, é uma provocação. Como que se o Senhor nos dissesse: percebam o cansaço que às vezes vocês não percebem. Olhem, prestem atenção nas estratégias que vocês foram utilizando para lidar com o cansaço, da dor, do sofrimento, da tristeza, das enfermidades, e façam então, pouco a pouco, percorrer um caminho novo. Façam pouco a pouco espaço para a escuta de uma palavra nova. Pois bem, o chamado é: vinde a mim e eu vos darei descanso. Jesus diz isso a gente que o escutava na época do Evangelho, mas fala também para cada um de nós hoje, que a palavra dele é sempre atual. Quando ouvimos e na celebração da Santa Missa abrimos espaço para acolher a palavra, ela não é simplesmente uma palavra do passado, ela alcança a nossa vida hoje. Então hoje o Senhor está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados, abatidos, curvados pelo peso dos sofrimentos, que eu vos darei descanso. Mas poderíamos nos perguntar: sua voz ainda nos alcança? Ainda mexe conosco? Nós ainda ponderamos a voz do Senhor no meio das aflições? Ou nos desesperamos com facilidade? Ou tentamos levar o barco da vida sozinhos, sem a ajuda dele ou dos irmãos? Esse chamado é levado a sério por nós que somos cristãos? Temos levado a sério também nesse tempo? Vinde a mim e eu vos darei descanso. Nós precisamos então caminhar na dor. E isso é provocador, como dizíamos no início, porque tudo concorre para que nós não caminhemos, para que permaneçamos sentados, né? E de ficar sentado a gente está um pouco cansado até. Nesse tempo, a maior parte do dia a gente fica sentado. Jesus nos evangelhos continuamente caminha e nos convida a caminhar. É bom também um pouco de exercício no meio desse tempo todo, mas é bom, antes de tudo, aquele exercício do coração que não perde a esperança da busca. Vou continuar buscando. Mas como podemos e precisamos ir até o Senhor? Aqui, meus irmãos, não se trata de um ir distraído, um acompanhar de ocasião, um andar na direção da fé porque é o costume. Não é isso que o Senhor nos pede, mas o Senhor nos pede uma partilha de vida. Quem caminha lado a lado pode partilhar a vida. Ora, quem diz que faz parte da nossa vida, mas não está do nosso lado, acaba mentindo, porque para fazer parte da vida nós precisamos caminhar lado a lado, porque há coisas que, para serem partilhadas, nós precisamos que a pessoa esteja do nosso lado. Pois bem, vinde a mim se traduz em um caminhar na direção do Senhor, caminhar de forma atenta para partilhar com Ele a vida. É caminhar inicialmente na sua direção, para em seguida caminhar com Ele. Esses movimentos são muito importantes e são símbolos daquilo que deve acontecer na experiência cotidiana da nossa fé. Olharmos o Senhor, recordarmos a sua palavra, movermos os nossos passos na direção dele. E aí as tantas formas de encontro onde nós nos dirigimos ao Senhor, na oração pessoal ou comunitária, na celebração da Santa Missa, nós olhamos o Senhor e naquele momento inclinamos a nossa vida para Ele. Mas pois bem, depois que esse momento de encontro acaba, nós somos chamados pela palavra de Deus a continuar caminhando com o Senhor, encontrá-lo e caminhar com Ele lado a lado. Meus irmãos, eu acredito que o caminho de fé se torna robusto e maduro quando os encontros transbordam em companhia, em caminho. Porque a graça que nós recebemos nesses encontros não deve permanecer só no momento, ela deve abraçar toda a nossa vida. O Senhor nos encontra para que nós consigamos partilhar o caminho da vida com Ele. Ele se deixa encontrar para se tornar companheiro de viagem. E podemos pensar se verdadeiramente os nossos encontros com o Senhor se transformam em caminho com Ele,
em seguimento, em estar lado a lado com Ele em cada situação da vida. Imaginemos que a dor, a angústia, a ansiedade, as situações difíceis fazem o nosso passo lento, e o Senhor, não poucas vezes, também alenta o seu passo para nos acompanhar. Mas outras vezes Ele faz com que nós tenhamos a tentação de parar, e aí precisamos do auxílio dEle para nos colocarmos de pé e continuarmos caminhando. Vejam, meus irmãos, caminhar na direção do Senhor é encontrá-lo, mas depois, pouco a pouco, caminhar lado a lado com Ele, e isso é segui-lo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Aquelas bonitas contradições do Evangelho. Se quisermos encontrar descanso, precisamos caminhar. Se quisermos encontrar descanso, vamos mudar de rota. Se estivermos no mesmo, nos perderemos. E não é difícil da gente entender isso. Porque vejam, meus irmãos, quando nós estamos com a alma cansada, dormir não adianta, ou não adianta muito. Nós precisamos encontrar uma nova atividade, algo que possa trazer ao nosso coração distensão, alegria. Pois bem, não é parando de caminhar que descansaremos, é retomando o caminho na direção com o Senhor e caminhando lado a lado com Ele. Queria que nós parássemos um pouquinho e pensássemos como nós podemos caminhar na direção do Senhor. Quais encontros tínhamos e somos chamados a ter com Ele hoje e que nós, por um motivo ou outro, abandonamos? Quais lugares de encontro precisam ser revisitados? E depois pensássemos como anda o nosso segmento de fé. Caminhamos lado a lado com o Senhor, partilhamos com Ele nossa vida e escutamos a sua partilha de vida, de modo que os nossos passos se transformem nos passos dEle. Caminhar na direção do Senhor, para depois caminhar lado a lado com Ele, fazer do seu caminho o nosso caminho. Interessante vermos o Senhor nos dizendo que os passos que nos darão a paz e o sentido em todo o tempo da nossa vida são os da sua mansidão e humildade. Mansidão e humildade são aqueles passos de Jesus que, quando seguimos, que quando colocamos a nossa vida, nos salvam. Vejam, é aquilo que nós encontramos na profecia de Zacarias na primeira leitura. O profeta, cheio do Espírito Santo, olha para o futuro da salvação e profetiza: o Senhor nos enviará um Salvador. Esse virá da parte de Deus e não nos salvará com agressão e violência, nos salvará com mansidão e humildade. Ele vai então humilde, montado no jumento, um potro, crio de jumenta. A gente pode recordar que esse trecho é o trecho que lemos no início da procissão do Domingo de Ramos, da entrada de Jesus em Jerusalém. Ele não entra num cavalo majestoso, imponente, entra justamente no jumentinho. E aí entendemos que esse jumentinho era justamente expressão da humildade e da mansidão, porque Deus não nos salva com agressão, Deus nos salva com mansidade, com mansidão e humildade. A mansidão e a humildade curam o coração, libertam o coração. Sendo Deus amor, a sua salvação não poderia ser de outro jeito. Ele age com mansidão e humildade conosco, para que aprendamos a ritmar a nossa vida nessas duas expressões tão raras em nosso tempo, tão difíceis de entender pelo homem e pela mulher do nosso tempo, que os mansos e humildes percorrem um caminho de salvação e de paz. A mansidão e a humildade de Jesus. A mansidão de Jesus é fruto maduro do amor do Pai e do amor ao Pai. Quando Jesus acolhe ao longo da sua vida na carne o Filho de Deus, o amor do Pai, e devolve esse amor ao Pai de uma forma profunda e madura, o seu coração se torna manso, porque está enraizado no que é eterno. As situações do tempo, as dificuldades, as mudanças de estação, até balançam a copa da árvore, mas não mexem nas suas raízes, porque elas estão bem sedimentadas.
E o seu coração, então, mesmo sofrendo aflições, tem a firmeza da mansidão e da confiança de que o Pai não o abandonará. A mansidão de Jesus é fruto desse amor no qual ele deita raízes. Isso nos provoca a pensar onde estão as raízes da nossa vida. Se os ventos, se as mudanças de estações estão mexendo nas nossas raízes, ou nós não estamos edificando, enraizando as nossas bases naquilo que é sólido, ou começamos a soltar as nossas raízes daquilo que é a rocha da nossa vida. Então o Senhor tem mansidão, que não significa deixar de enfrentar dificuldades, porque a vida do Senhor é repleta de dificuldades, mas Ele sabe em quem está ancorado a sua confiança. São Paulo chega a dizer em suas cartas, diante das dificuldades que passou, sei em quem coloquei a minha confiança. Vejam, o Senhor sabe em quem coloca a sua confiança e por isso mantém a mansidão, a serenidade, a confiança que faz com que ele atravesse todas as estações. Depois a sua humildade, que é a expressão do coração que se tornou verdadeiramente livre no amor do Pai. Porque muitas vezes estar enraizado no Pai deu a Jesus aquela segurança, aquela confiança, mesmo na prova, o seu coração é livre. Livre para escolher o que pode tornar ainda mais firme a sua vida na vontade do Pai. E livre para tirar da sua vida aquilo que compromete a vontade de Deus em si, nos seus passos. Aqui a liberdade também é fruto do amor. O amor comprovado gera liberdade. Vejam, quando nós, ao longo da vida, comprovamos o amor de Deus, que mesmo nas dificuldades e na prova, Ele sustenta e dirige a nossa vida, nós nos tornamos pouco a pouco livres, porque sabemos do que precisamos viver, o que é mais essencial na nossa vida, e com a ajuda desse amor, conseguimos então tirar da nossa vida aquilo do qual nós não precisamos e muitas vezes que nos atrapalha de caminhar de forma fecunda e feliz. Mansidão e humildade estão intimamente ligados no coração de Jesus e são frutos do amor que nós acolhemos de Deus e que nós ofertamos aos irmãos. Quem vive nesse circular de amor vai passar as mesmas provas que os outros. Que não é uma questão de que o amor nos preservará das provas. O amor de Deus nem sempre, e na maioria das vezes não nos preserva, não nos imuniza das provas. Não. O amor de Deus nos dá a força necessária para atravessarmos as provas de forma fecunda. E por causa da vontade de Deus, essas provas dolorosas e difíceis se fazem lugar onde eu vou aprendendo a viver com plenitude com Jesus. Vejam, meus irmãos, nós somos chamados então a entender que a mansidão e a humildade traduzem o coração do Evangelho. Ser manso e humilde é justamente trazer na nossa vida o coração do Evangelho, é viver a vida do Espírito de Cristo, como Paulo fala na segunda leitura da carta aos Romanos. Vive a vida do Espírito quem traz no seu coração a mansidão e a humildade de Cristo. Vive o seu caminho novo, que deseja partilhar conosco como nosso caminho. A humildade como liberdade para entender o que temos e o que não temos. Liberdade para nos aceitarmos diante da prova, sem que com isso nos coloquemos como vítima. Humildade de buscarmos aquele que nos dá a força, de não pararmos de buscar. O humilde não é um derrotado. A humildade não se traduz justamente no vitimismo, é o contrário do vitimismo. Estou sofrendo, não posso fazer nada, então vou ficar onde estou. Não, eu reconheço que não tenho e peço ajuda. A humildade é uma atitude de abertura, não é uma atitude de fechamento. Se o reconhecimento da minha dificuldade gera fechamento, eu não estou exercitando a humildade. Se o reconhecimento da minha fragilidade gera abertura, gera acolhida de auxílio, eu exercito então a humildade. A humildade é um gesto de abertura
Abertura a Deus, se olharmos Jesus, abertura aos irmãos, abertura ao caminho novo. Por fim, meus irmãos, que resposta é pedida diante desse chamado, que também é uma oferta? Vinde a mim, tomem o jugo que sobre vossos ombros e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar a paz. Esse chamado à mansidão e à humildade, como nós podemos responder? Que tipo de resposta precisamos dar? Esse poderia ser o questionamento da nossa semana. Um questionamento sério e importante, que quando levado a sério, quando levado realmente para a vida, provoca uma radical e profunda mudança de vida. Que o Senhor, na sua bondade, nos ensine a ter um coração como o dele. Há uma das jaculatórias que nós rezamos diante de Jesus sacramentado, justamente essa: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre